Olá, dorameiros e dorameiras, bem-vindos ao podcast Café com Doramas. E hoje vamos começar com de dramas, né? Comigo está a Ju. Se apresenta aí, Ju. Oi, pessoal, meu nome é Juliana e fazer uma breve apresentação aqui. Eu sou uma das responsáveis lá pelo Banzai Dramas, traduzo, gosto muito de J Dramas. Eles são os meus preferidos. E comigo também está a Carol. Fala aí, Carol, se apresenta aí. Oi, pessoal, meu nome é Carol. Eu já tive blog e já traduzi alguns doramas. A maioria dos que eu vi assim na vida foram J-dramas, eles são os meus favoritos. Então, hoje a gente vai falar sobre Tazura na Kiss, né, meninas? Eu falei certinho, né? Tazura na Kiss. Love in Tokyo, né? Que a gente tem que completar, né? Primeira temporada, isso. Isso. É um dorama, gente, que foge um pouquinho do padrão japonês, que geralmente é de 6 a 10 episódios. Tem algumas variações, mas geralmente, em média, é de 6 a 10 episódios. Então, com esse aqui, a gente pegou os 6 primeiros episódios e vamos dar uma avaliação geral do drama. Vamos começar um pouquinho, então, com a história? Resumindo, a história começa com a Ihara Kotoko, né? Que é uma menina apaixonada pelo Irie Naoki, né? Isso. Que de cara, assim, no primeiro episódio, ela já chega tentando se revelar pra ele, né? Tentar, tipo, aquele... Ela vai se confessar pra ele lá. Daquele modo japonês básico, né? Chegar lá entregando a cartinha pra ele, né? Que a gente vê isso em vários animes. Algo que eu não consigo imaginar aqui, né? No Brasil, vamos combinar. No Brasil a gente tem uma abordagem Já mais... tive um amigo que fez isso. Sério? Uhum. Como foi? Tipo assim, 9 anos de idade, né? Mas sim. isso foi quando ele tava tipo na 5ª série. Sim. Então, ela já Então, chega assim, ensino né? médio. Entregando a carta na mão dele, assim, na frente de todo mundo da escola. Detalhe, né? E ele já dá aquela quebrada nela, né? Tipo, a gente já sente pena de cara no primeiro capítulo com a menina. E a história começa com esse clichê inicial. Depois ela se muda para uma nova casa com o pai. Tem um acidente com um meteorito caindo na casa dela, que tipo assim... Uou. Coincidentemente, um meteoro cai em cima da casa dela. Dependendo da versão, é uma coisa diferente também, né? Também. Isso aí a gente vai abordar no final. Mas assim, essa casa dela sofre esse acidente. Ela tem que se mudar tipo assim, ela vai pro trabalho do pai dela, né? Se refugiar. Aí ela recebe o pai dela recebe uma ligação de um amigo dele antigo de infância. E ela acaba se mudando para essa casa do amigo. Quando ela se muda para lá, ela descobre que esse amigo do pai dela é o pai do garoto que ela gostava. E aí começa todo o drama do dorama, né? Então, meninas, nos 6 primeiros capítulos, vamos começar com a Carol. O que você achou do enredo? Assim, o começo foi bem, né? Esse começo assim, bem meio clichê. Mas eu gostei do jeito que as coisas se desenvolveram. Apesar de que ele ainda, até o 6º episódio, ele ainda não demonstra muito o que ele quer com ela. Se você for considerar só os 6 primeiros, obviamente o Kim-chan, o outro menino, ele era muito melhor pra Kotoko do que o Irie. Mas é a vida, né? De quem ela gosta. Porque assim, quando você vê a gente vai comentar mais à frente sobre os personagens. Porque esse menino que anda junto com ela o tempo inteiro, que é da sala dela, ele gosta muito dela. E ele sempre tá ali por ela, né? Ele sempre tá ali ajudando ela. Quando você vê os 6 primeiros ali,
você tem uma ideia que o cara, tipo, tá caidaço por ela. E ela tá nem aí pra ele, né? E, Né? tipo, tem esse triângulo amoroso clichê, né? E você, Juliana, tem alguma coisa a acrescentar? Não, tipo, quando eu vi. Vamos focar aqui no primeiro episódio. O primeiro episódio, pra mim, ele foi muito bem desenvolvido, porque eu assisti o anime também. Eu acho que a única coisa que eu não vi foi o mangá. Mas ele foi bem desenvolvido, o episódio, e te prende. No final, ele te prende. Mesmo que você já tenha visto a história de outras formas, ele te prende. E realmente você shippa. Você. Eu tenho a síndrome já, sabe? A síndrome do second já. E aí você olha pro Kim-chan e diz assim, meu Deus, coisa fofa. Então você meio que... Eu não gostei muito do Iria no começo, assim, mesmo sabendo que ele era o principal, eu não sei se foi o ator que ainda não tinha encontrado o tom do personagem, que ficou um pouquinho distante da personalidade dele do anime. Mas no começo eu não gostei muito do Iria, não, o jeito dele. Mas só depois que eu vim realmente gostar mais. Eu também não gostei muito do Iria no começo. Depois você vai conhecendo ele melhor. Você vai saber. Mas nesse começo, ele realmente é muito, muito chato, assim, muito frio. É um jerk, né? É porque assim, o drama assim, né? Quando eu vendo os 6 primeiros capítulos, ele tem esse início clichê, mas o que eu gostei dele é que, como a Carol falou, o desenvolvimento dos personagens ele ao mesmo tempo é acelerado e gostoso de ver, porque não tem aquela pressão inicial, aquela enrolação que a gente vê em vários, né? Não só em doramas baseados em animes, mas em doramas mesmo, inscritos, que eles têm aquela encheção de linguiça até aquele Isso. Mas não, eu gostei mesmo desses 6 primeiros episódios pelo decorrer das ações do drama, que eles não têm essa pausa muito grande de revelação. As coisas vão acontecendo como se fosse natural. Isso. E são rápidos, né? Tipo, em um episódio inteiro acontece muita coisa. É verdade. Sim. Acontece muita coisa. E ele tem um ponto que eu gostei dele, que é o seguinte: tem muito drama japonês que eles tentam forçar muito a comédia. Ele não tem aquela comédia leve. Esse dorama, ele tem uma comédia leve. É uma comédia gostosa de ver. Que a gente ele é bem natural e você realmente ri quando você vê as coisas que acontecem. E principalmente por causa das reações da atriz que faz a Kotoko. Ela tem umas reações, acho que tanto ela como o diretor devem ter combinado. Ela tem umas expressões assim que você não tem como não rir. Muito engraçado. Isso aí a gente vai abordar mais nos personagens, né? E com os atores na parte deles. Mas nesse contexto da história, eles trabalharam muito bem, sim. Essa atriz, eu até gostei, assim, eu já vi algumas outras versões dela também. E a gente vai comentar no final. Mas na questão do diretor e do visual do dorama, foi muito bem feito. Porque você se sente assim, você sente que o drama ele tem um ambiente natural, sabe? Porque tem muito drama japonês que ele peca em alguns pontos em qualidade na questão de, tipo, background, né? Na fotografia, vamos dizer assim. É verdade, porque esse daí foi muito bem produzido. E teve muito investimento, né? Teve muito investimento também. Você percebe que foi gasto um dinheiro naquele dorama. Não foi feito com orçamento lá embaixo. Então. Pode falar assim um ponto do primeiro, vamos dizer, o primeiro episódio.
Apesar de que teve algumas coisas assim um pouco, por exemplo, o meteorito que caiu, foi um meteorito, né? Que caiu na casa, assim. Algumas viagens. E assim, não, o que eu achei interessante é que eles refletiram a casa caindo do olho dela, né? E que ficaria, foi uma forma de tentar fazer menos torturante pra gente, porque tem efeitos que você vê que são horrorosos. Que são muito depois a gente eu pode acho que eles tiveram essa ideia. Eles tiveram essa ideia de colocar no olho dela pra poder não ficar tão feio assim pra quem Perfeito. Mas isso eles mudaram bem mesmo. Com certeza. É verdade. Você tem um ponto que, tipo, já resume o que foi a fotografia do dorama. Que ele é bem feito, sim. Foi uma sacada muito boa do diretor. Sim, isso eu concordo muito. Então, vamos já passar pros personagens. Que a gente tá assim, afoito já pra falar, né? É verdade. Primeiro vamos falar da Kotoko, né? Que a Miki, cara, assim, tem que dar palmas pra ela, porque a atuação dela foi muito boa nos 6 primeiros episódios foi muito boa. Ela foi muito bem escolhida, pra fazer a Kotoko. Ela funciona muito bem pro personagem. Assim, a primeira versão que eu assisti do Itazura foi essa. Até que no começo eu achei que era a atriz que tinha o problema da personagem. Aí eu fui ver a versão de 96. Aí eu percebi que aquela era a personalidade da personagem. Não, assim, como eu já tinha assistido todas as outras versões antes de assistir essa, eu já vi que ela era muito parecida com a personagem do anime. Ela estava sendo muito fiel. Eu acho que ela assistiu o anime. Porque ela estava sendo muito fiel à personalidade. Assim, porque eu não vou falar muito das outras versões, mas digamos que as outras versões fogem um pouco. A personalidade foge da verdadeira personalidade da Kotoko. Mas ela foi muito fiel no jeitinho que a Kotoko, ela é fofinha. Ela é estúpida, assim, ela é burrinha, mas ela não é aquela burrinha que... Não, ela realmente não é muito inteligente, mas ela é não inteligente de uma forma bem fofa. De uma forma que você não fica chateada por ela ser não inteligente. Então ela pegou essa essência da personagem, que pra mim as outras não pegaram. As outras exageraram em algum ponto aí que destoou da personagem de fato da Kotoko. Não, isso aí eu até entendo, que eu já vi uma versão dessa personagem e eu tenho como comparar aqui agora. Essa atriz, ela conseguiu fazer o que eu já mencionei antes, fazer um personagem que ao mesmo tempo ele é natural, né? E tem aquela parte tipo comédia, que ela consegue fazer a comédia leve. Ela tem essa comédia leve que não forçada, sabe? Que faz a gente rir. Assim, o personagem que ela interpretou pra mim, o que eu entendi dela, ela não é completamente burra. Ela é aquela pessoa que, tipo, tem preguiça de seguir as coisas, mas é esforçada quando ela quer. Ela é muito esforçada. Uma das coisas que eu gosto na Kotoko é que ela realmente se esforça quando ela quer alguma coisa. Eu acho, na minha opinião, assim, como pessoa mesmo, eu admiro muito mais pessoas esforçadas do que aquelas só inteligentes. Eu gosto daquela pessoa que se esforça em fazer o melhor, se ela é inteligente ou não é inteligente. Eu gosto muito dessa personagem justamente por conta disso. Ela é muito persistente, ela é muito esforçada naquilo que ela faz. Então ela sempre foca quando ela tá interessada, obviamente, né, em fazer aquilo, então ela vai atrás. Corre, nem que seja o fim do mundo, ela vai atrás. Então, essa atriz, ela tem, tipo, ela tem um currículo bom, tá? Não é ruim não, ela tem um currículo aí de anos aí já, desde 2010 fazendo doramas. Ela fez um, eu não lembro não, eu tô confundindo com do Yuki. Mas eu vi um drama em que ela realmente aparecia, embora eu acho que foi muito pouco. Então, tipo assim, eu não vi muita coisa dela. Eu praticamente, da maioria dos atores aqui, eu vi muita pouca coisa dele. Mas
do inicial dela, do que eu vi até agora desse dorama, eu achei ela muito boa. Não é uma atriz assim ruim não, sabe? Eu gostei muito da atuação dela. Eu não sei vocês, se vocês já viram, como você falou, outras atuações dela, mas eu gostei muito dela. Eu tava assistindo Suzuki Sensei, eu tava assistindo o primeiro episódio, são tantos dramas. E foi nesse drama que eu tinha visto ela, Suzuki Sensei. Então, ela é diferente, assim. Totalmente diferente, assim. Porque esse drama, já é um pouco umas temáticas mais pesadas. Então ela tem um personagem mais profundo. Mas eu não cheguei a assistir tudo, não. Então vamos passar agora por Naoki, né? Isso. Irie, né? Irie Naoki. Não. Então, deixa eu começar aqui a falar dele aqui. Esse cara, ele, no início assim, a gente não pode meio que julgar ele, porque esse personagem é meio difícil. Ele é muito difícil, esse personagem. Então, eu vi um pouco do anime. Eu não vi o anime completo, não. Ele é um personagem que ele não pode mostrar. Ele no terceiro episódio diante, ele pegou o personagem. Eu senti isso, porque ele é um cara super inteligente, que ele não precisa estudar. Ele não precisa se esforçar em... Exato. Pra pegar as coisas. Eu na escola, eu tinha muito isso, que eu só prestava atenção na aula, fazia a prova, beleza. Nem estudava em casa. Eu entendo esse sentido dele, do estudo dele. Então, teve uma época que eu fazia no ensino médio, quando eu fui pra universidade. Exato. Não, até o ensino médio. A universidade nossa aqui é tensa. Não, na faculdade, né, a gente tem que se esforçar um pouquinho. Na faculdade a gente fica mais cotoco. O professor caga. A gente fica mais cotoco, é verdade. E a gente pensa muito em farra em vez de estudar. Mas assim, não, até no dorama mostra isso. E assim, ele é um cara que até o momento ele só se focava no estudo. Ele não focava em outras coisas. E ele começou a pensar nisso quando ela começou a conviver com ele na casa. O que acabou com a vida dele é quando ela começa a conviver com ele na casa. Porque começa o estímulo, né? Tipo assim, ele é homem, né? Tipo, tá com a menina ali. Ele tá convivendo com a menina aos poucos. Ela começa, com o jeito dela, a cativar ele. Por isso que tem essa mudança drástica dele. Porque ele é um cara que não ligo pra garota, eu só quero estudar. Sabe? E é um personagem difícil por conta disso. Porque pra fazer um personagem centrado disso, meio criança... Porque ele tem essa mentalidade de criança, né? Se você parar pra pensar. É verdade. E pra, tipo... Ele trocar essa mentalidade de criança pra uma fase meio adulta, porque ele tem ele se acha adulto, mas ele não é. Exato. Ele tem essa pegada, mas tipo... Mas o ator é muito bom. Eu meio que comparo a outras versões também, porque tipo, a gente tem como comparar, porque tem 3 versões, né? Assim, eu achei esse ator, com ele fazendo esse personagem, um dos melhores das versões, assim, sabe? Ele não é um cara chato, na minha opinião. Não sei se vocês gostaram do início dele, mas eu gostei do início dele. Assim, eu não gostei do início dele, como eu tinha falado antes, mas a partir do momento que ele vai conhecendo mais a Kotoko e que ele vai começando a gostar dela e ele muda um pouco, aí você começa a gostar dele. E mais pra frente, além dos 6 episódios, quando você começa a conhecer ele melhor, você também vai gostando mais dele. Assim, agora, quanto ao ator, eu já assisti algumas coisas que ele fez e ele sempre tem meio que essa pegada. Por exemplo, ele fez o filme do No Nai Poison Berry e era meio que a mesma pegada do Irie. Ele
fica meio parecido de vez em quando, mas ele é um bom ator. Eu gosto dele. Você acha assim que ele. Mas ele assim, ele tem a mesma pegada do personagem, mas ele consegue. Ele consegue diferenciar. Você, tipo, tem uma coisa parecida quando você olha pra ele. Mas mesmo assim o personagem fica diferente. Eu acho que ele consegue passar esse sim. Porque nesse caso do No Nine Ponsonbury, a personalidade dos personagens era realmente parecida. Eu já vi ele em Asuko Mart, acho que é esse nome. Asuko que é Mart, eu sempre quis ver esse dorama. As meninas traduziram assistir. Lá ele é totalmente diferente. Ele é um adolescente bem rebelde, assim, entre aspas, é aquele cara do fundão, entendeu? Veja como é diferente. Ele não é um nerd, é o do fundão que usa um pano na cabeça e gosta de bagunçar, gosta de brigar, assim, faz parte da turminha da bagunça. Se bem que aquele drama todo assim. Então, quando eu vi ele naquele drama, eu realmente percebi a diferença da atuação dele. Embora ele tenha, como a Carol disse, umas expressõezinhas que se repetem. Eu acho que com o tempo talvez a atuação dele melhore, porque essas pequenas expressões é que não devem ter de um personagem para o outro. Tem até fugindo um pouco, tem até um ator coreano que se chama o Jong-un, eu não sei falar muito bem coreano, né? Que é o que fez o Good Doctor, que ele consegue diferenciar muito bem os personagens um do outro, e você não encontra qualquer semelhança. Mas esse ator japonês, ele é muito bom mesmo assim, porque assim, esse personagem, na minha opinião, como vocês já disseram também, ele é muito difícil. Ele é um personagem que, ao mesmo tempo, ele é sem expressão, mas ele tem que passar algo. Ele não pode deixar de passar alguma coisa, mesmo na falta de expressão dele. E eu acho isso muito complicado, porque o ator vai ter que entrar profundamente entender profundamente esse personagem para poder interpretar todos os conflitos internos, porque, como diz, ele se acha adulto. Eu concordo com isso, ele se acha adulto, mas ele não é adulto, é uma criança, do ponto de vista, assim, até de relacionamento com mulheres, né? Ele é uma criança, mas ele é muito inteligente, então ele meio que se superestima nos relacionamentos. Aí quando ele chega a Kotoko, ele percebe que tem algo errado, algo diferente, então ele consegue não entender mais ou menos, ele se sente confuso por conta justamente disso, porque ele é acostumado a racionalizar e ter lógica em tudo, e sentimento é algo que você não tem lógica. Então ele sabe que ela é uma garota burra, ele diz que não gosta de garotas burras, mas ao mesmo tempo ele se importa com ela. Mas ao mesmo tempo ele gosta dela. Isso, é como se ele, na cabeça dele, eu não gosto dela, porque ela é ineficiente, mas ele gosta dela e fica aquela confusão. Então às vezes você vê que ele se importa, mas ele não quer se importar, então... É tanto que ele não assume ela, por exemplo. No 6º episódio, que eles fecham o ciclo do ensino médio, eles entram na universidade. Isso. E ele tá com outra menina do lado dele, e ela pergunta, essa é sua namorada? Aí ele, claro que não. Que é isso? Ele desvia do... Sim, assim, nos 6 primeiros episódios, o que eu entendi durante a fala dele com a menina, sempre, é que ele sempre estava fazendo um teste com ela. Em todo o diálogo que ele tem com ela, ele tenta testar ela, tanto ela como ele ao mesmo tempo. Porque ele meio que se joga em cima dela pra ver que sentimento ele tem e o que ela tem ao mesmo tempo. Ela tem. É como um cientista que faz experimento, né? Exato. Vai testando pra ver a reação dele, a reação dela, e pra ver. Tanto é que tem uma hora que ele fala assim, que o Kinosuke entra, né? Aí ele fala, o Kinosuke diz que tava pensando em casamento, não sei o que, quer impedir. Até quando ele invade a casa lá na hora do jantar, se eu não me engano, que até o principal já tem falado da carta, enfim. Aí ele entra e aí o Naoki dá aquela resposta ambígua, né? Aquela resposta
Tipo, eu posso odiar ela hoje, mas amanhã pode não ser assim. Então ele dá aquela coisa, tipo... É como se ele já prevesse que já tá apaixonado. Enfim, eu não sei exatamente, ele é muito complexo. Então, a questão não é prever, a questão é que ele tava se testando. Se você prestar atenção nos diálogos, é sempre isso. Ele sempre tá testando os dois lados. É como se ele estivesse jogando um jogo de xadrez. Ele faz o movimento e, ao mesmo tempo, ele tenta captar o movimento dela. Ele tenta enxergar isso para ele ver ele entender o sentimento dele. E isso você vê conforme os episódios vão passando e o diálogo entre eles vão, assim, evoluindo. E as situações, né? A gente falou muito dele, né? Vou passar agora pro cara que mete a colher o tempo inteiro, que cria o triângulo, o famoso triângulo amoroso clichê, né? Chan, né? Cara, assim, eu achei um personagem carismático. Porque é aquele cara que a gente vê no fundão, que ele sempre é zoador. Mas assim, ele sempre, como ele gosta da menina, ele tá o tempo inteiro ali pra ela, sabe? Ele tá caidaço pra ela, mas tá assim, toda hora querendo, tipo, chamar a atenção dela. E, tipo, não consegue nada. Ai, coitado. Porque ela não tá nem aí pra ele. Isso ela já tá apaixonada, né? Ela se apaixonou logo quando ele entrou, não foi? Uhum. Então eu acho que ela conheceu ele depois disso. Ela já tinha se apaixonado pelo Naoki, então não tinha nem chance. Ela é meio obsessiva, né? Esses amores obsessivos. É tipo fã, né, cara? Ela começou gostando eu virei fã dele, assim, e tem um amor obsessivo depois, não, sabe? Ela é fã do começo ao fim, né? Não deixa de Agora sim. Muito engraçado. O que vocês têm a falar dele? Falando do Kim-chan, ele é um personagem que você logo de cara gosta dele. Você olha assim e logo de cara você gosta dele, ele é engraçado, ele é legal, ele sempre tá ali pra ela. Então, quando você percebe que ela nunca vai dar nenhuma atenção pra ele, você fica meio... Cara, o bichinho. Nasceu pra friendzone. Nasceu pra friendzone. Mas eu gosto dele, ele é um personagem que traz uma parte de comédia, mas também, em alguns momentos, ele é chave, assim. Ele é meio como a Kotoko, ele é esforçado, ele é responsável. Então, traz alguns momentos sérios, assim. Juntando, assim, a opinião do Renoir. Então, pegando a tua opinião, a opinião dela, assim, mais ou menos assim. O Irie faz tudo como fosse um jogo de xadrez. O Kim-chan é mais ou menos algo inesperado dentro desse jogo. Então, ele é como se ele confundisse também, ele estimulasse o Naoki a ser mais rápido. Também ele cria aquela parte do ciúme, né? Então ele é uma peça-chave. Eu também gostei muito do Kim-chan, ele é muito fofo. Tipo, eu só não gostei muito do penteado dele. Não sei se foi proposital. Acho que é proposital. É proposital, sim, porque... É proposital, porque se deixar ele muito bonito, né, o povo vai acabar. Não, mas é tipo uma... Se ele ficasse muito bonito, todo mundo ia querer que a Kotoko ficasse com ele. E o pessoal já ficou tendencioso pra ele, né? Aí daí quando ele já coloca um penteado, exagera um pouco. Mas eu acho que ele é super sensível, é um personagem muito sensível. Apesar de ser que nem a Kotoko, assim, não gostar muito de estudar. Mas ele tem os seus próprios conflitos também. Principalmente porque tá na friendzone, coitado. Não, mas assim, com relação a corte de cabelo e tudo mais. Ele é um personagem que ele é tipo um chefe de uma gangue, né? Vamos falar assim. Isso, ele tem dois amigos dele ali. Ele tem que ter uma aparência mais intimidadora. Por isso essa parada do cabelo. Mas se você parar pra pensar, você tem que ver. Ele tem esse ar meio intimidador. Porque ele já chega esbravejando as coisas, já chega na pessoa já falando alto. Não, porque ele impondo se veste a presença dele de um jeito... Como se ele fosse meio Yankee, assim. Isso, Yankee. Ele tem essa presença. Palavra. Isso, ele tem essa
assim, essa presença de espírito, né? Que ele tem que se impor ali. Não, eu tenho que impor minha presença ali o tempo inteiro. Por isso que ele tem essa aparência, assim, essa pegada. Isso é próprio do personagem. E eu vi aqui do ator aqui que ele fez GTO, cara. Eu não sabia disso. Um dos doramas que eu gostei muito de assistir. E ele fez especiais também, tudo mais. Eu só não lembro qual personagem aqui de cabeça. A única coisa que eu assisti que ele participou foi o Starman, Konoha Shinokoi, e Gokaiger, que ele era o azul. E em Starman ele tinha uma personalidade bem parecida, né? Assim, o tom. Não exatamente. Um tom bem no sentido de ser bobão, assim. Eu achei parecido. Não que seja um cara de gangue, mas ele era bem bobão, assim. Mas aquilo foi engraçado. Então, e com agora, a gente já falou do cast principal, eu queria falar de alguns coadjuvantes, né? Principal, a mãe, né? A gente tem que falar da mãe, né? Porque a mãe é a graça da história inteira. Eu queria uma sogra como aquela, é o sonho. Entendeu? É o sonho de todas. O menino, a mãe do cara que você gosta. Chipa, com cara. Ela dá uma força pra ela chegar no filho, né? Tipo, é como se fosse a sua mãe, né? É como se fosse a sua mãe, né? Sim, é algo muito engraçado, cara. Porque, tipo, ela de cara, assim, ela adora ter a menina porque ela tem 2 filhos, ela queria ter uma filha. Ela sempre quis ter uma filha. Exato, e tipo, ela adota ela. Elas meio que se complementam, né? Porque a Kotoko, a mãe dela morreu quando ela era muito nova. E a mãe do Naoki, ela nunca teve filha. Então elas meio que se encontram uma na outra, assim. Elas criam esse laço realmente. Verdade. E ela é aquela personagem que faz as ligações das coisas, né? Fica meio jogando algumas pistas, ou pistas no sentido assim, de ela fica metendo a colher dela ali o tempo inteiro pra juntar os dois, sabe? Pra juntar os dois. Tirando o fato de que a mãe é mais inteligente do que a Kotoko, elas têm personalidades muito parecidas. Elas são muito empolgadas. Elas se empolgam muito. A gente percebe que é como se a mãe do Naoki fosse uma versão adulta da Kotoko, assim. Versão mais lady, sabe? Não, é sério. Às vezes eu tenho essa impressão. E por isso que elas têm essa ligação muito forte. Então, a mãe é total apoiadora, né? Então, isso é um ponto que traz mais carisma à mãe dele, né? Que, tipo, a gente olha a mãe dela assim e fala, caraca, tipo, uma mãe dessa ia ser muito maneira, saca? E ela tem o tempo inteiro feliz, ela tem o tempo inteiro, tipo, ela criando essas situações é muito engraçado. Aquela da viagem eu morri de rir, velho. Tipo, ela dá uma desculpa, não, vou viajar, vou deixar os dois sozinhos lá, tipo. Que mãe doida faz isso, sabe? Ela é louca. Né? Mas... Não, e o auge da loucura dela, pra mim, ela é dizer, eu sempre quis ter uma menina, vesti o meu filho de menina. Isso é muito absurdo de escroto, velho. Não, eu fico me perguntando se existe algum tipo em que a autora, na época, se inspirou. Porque, gente, eu acho que nem no Japão existe isso, será? Lá os homens vestem de mulheres sem problema nenhum, né? Isso nem tem a ver com a sexualidade deles. Quando tem, assim, por exemplo, festival da universidade, um monte de menino vestido de menina. Um monte. Sério? É pra eles chamarem atenção pras tendas deles. Então, tipo, tinha um monte de menino vestido de menina fazendo cosplay de personagem feminina. Então tinha várias coisas assim, na verdade. Isso é muito cultural, né, cara? Deve ser, tipo, porque aqui o pessoal associaria a sexualidade, né? Exato. Lá eles associam, sei lá, mais a zoação, eu acho. A zoeira mesmo, não. Eles separam, é como se fosse, eles separam em compartimentos. Ou seja, se um homem se vestir de mulher, Lolita, eu tinha visto até uma reportagem
que o cara, a menina se vestir de Lolita e o namorado também se vestir de Lolita. Tipo, é assim, pro nossa cultura é muito estranho isso, mas pra eles é algo... Porque pra gente, assim, isso é muito ligado à sexualidade. Eu acho que aqui eles fazem uma separação muito maior. Eles separam isso, eu acho tão legal isso. Poxa, gente. Mas o que eu achei... mas isso aí a gente tem no carnaval em termos, né? É verdade, eu tava lembrando disso também. Mas... No carnaval eles fazem isso. Mas isso aí foi engraçado no dorama. Tipo, isso aí é um dos pontos que ela... Uma das cartas da manga que ela tem pra zoar o cara, sabe? Porque ela o tempo inteiro ela é cortada pelo cara. E tipo, essa carta da manga dela é muito engraçado na época da escola. Tipo, e cria algumas situações, falas, ou aquela conversa que ela tem de que ela, tipo, meio que impõe ele a ajudar ela a estudar, né? Tipo, chantageia ele com a foto. Verdade. Ali ela foi muito inteligente. Ela foi muito escrota, velho. Me surpreendeu essa parte dela. Não, ela como ela é, entre aspas, burra pra estudo, mas pro resto ela é super esperta, né? Principalmente no quesito atingir o objetivo de conseguir o Naoki. Então ela consegue... ela tipo assim, é o famoso esforço dela, né? É o básico do esforço dela. Ela tem umas ideias assim mirabolantes. Então, tem mais algum personagem que chamou mais atenção pra vocês? Pra mim só foram esses, assim, que eu gostei mais. Tem o pai dela, mas o pai dela ele é mais como... É coadjuvante mesmo, ele tá lá mais pra apoiar a filha e tal. E as amigas também, né, Carol? As amigas. Mas as amigas delas, elas estão ali... Elas são coadjuvantes e tal, mas elas estão ali, tipo, pra dar um empurrão também na situação. Mas elas não têm aquele impacto grande. Não, mas tem, porque nas ideias. As amigas sempre dão aquelas ideias que ela, tipo, cozinha pra ele. Aí a Coco vai dá os toques, cozinhar pra ele. Aí dá aquela bagunça toda. De alguma forma, as amigas contribuem, sim, pra interação maior dos dois. Então, vamos falar agora da interação, das versões, né? Que a gente tá quente aqui pra falar, né? Tentei me conter o máximo. Então, eu vi uma versão coreana primeiro, antes de ver essa. Que, como é o nome dela, da menina? Oni, né? Oni, Onani? Onani? Cara, a versão coreana é muito chata. Eu achei muito chata. E assim, eu consegui ver tudo porque foi o primeiro dorama que, assim, colegial que eu assisti. Não, foi o primeiro colegial que eu vi da Coreia. Porque eu vi esse e nunca mais vi nenhum outro. Quer dizer, minto, eu vi alguns outros. Traumatizou. Mas ficou marcado, trauma. Né? Ele me deu um trauma de colegial que eu não consigo ver colegial coreano. Eu também não consigo ver. School 2000, não sei o que, eu não consigo ver. São raros doramas colegiais que eu vi. Doramas coreanos. O único que eu assisti inteiro, na verdade, foi um colegial. Cara, a coreana pra mim foi horrorosa. Principalmente que o ator principal é muito ruim. Ele não soube fazer o personagem. Ele deixou o personagem chato de se ver, sabe? Eu tinha vontade de matar ele, dar um soco na cara dele. De tanta raiva que ele me dava. A atriz principal também, ela fez uma versão da Kotoko muito ruim, sabe? Eu não sei se vocês viram, mas pra mim, tipo assim, eu prefiro muito essa versão japonesa por conta dessa atriz que me mandou muito com a personagem. Eu gostei dessa versão dela porque ela fez uma personagem gostosa de assistir, sabe? Ela tem, que você torce por ela, sabe? Na versão coreana você tem vontade de largar tudo, porque ela é muito burra. e tipo assim, ela é muito sem noção. Ela tem um amor muito,
Tipo assim, porque ela sofre o tempo inteiro, sabe? Que o cara é babaca com ela. Ele não tem essa interação com ela de... Ela não mostra o que eu disse antes sobre esse personagem. Que ele tem essa interação de teste. Na versão coreana você não sente isso. Na versão japonesa você sente muito isso. Ele tá o tempo inteiro testando ela e se testando pra ver o que ele tá sentindo dela. Lá não, é menosprezando ela o tempo inteiro. Chega, tipo, a ser babaca com a menina, sabe? A versão coreana do Kim Chan, né? É meio estranha também. Mas o ator é bom, sabe? Eu gostei muito do ator. Ele fez uns outros dramas assim que eu já vi e eu curti ele. A atriz também, ela, se eu não me engano, eu vou até ver o que ela fez, mas eu não tenho noção aqui de cabeça aqui. Mas a Ju viu a TW, né? Vi sim, vi todas as versões. Você comparando a TW com a japonesa, o que você achou? Olha, é porque eu sou muito tendenciosa pra versão Taiwan. Porque a primeira temporada são 30 episódios, então tem muito mais interação. Mas a diferença, assim, gritante entre as duas? A personalidade, principalmente do Naoki, que na versão Shizu. Tem um amigo que sempre dizia que o Shizu era muito mais pedante. Ele não chega a ser um jerk como o da versão coreana. Porque da versão coreana não gostei de jeito nenhum. Ele é babaca. Vamos falar assim, né? Mas cara? Vamos combinar que assim, o da versão de Taiwan, ele sorri menos, muito menos do que da versão do japonês. Quando eu vi a versão japonesa, ele sorrindo, e tem umas expressões também, por exemplo, não tem essa versão agora, essa que a gente assistiu, no capítulo em que ela entrega a carta, ou que ela entrega a carta no capítulo em que ela entrega a foto, né, que fica chantageando. Não sei se vocês perceberam que teve uma expressão muito drástica ali dele, do Naoki, né? Ele, não sei se vocês lembram. Na hora ele fica desesperado, né? Então é totalmente diferente da personalidade. Então é uma coisa extrema. Ele mostra esse lado assim desesperado. Foi uma parte que surpreendeu, assim. Ele reagiu. Pronto. Não tem essas surpresas na versão Taiwan. Ele fica surpreso, mas ele consegue, entende? Ser comedido na hora de expressar isso. Então ele não foge tanto, mas de alguma forma ele também tem essa parte do ficar observando, né, as reações dela da mesma forma. E assim, outra coisa é a menina, a que faz a Kotoko, que lá é a Shanshin. Tipo, a Shanshin parece muito mais burra. Ela parece muito mais boa mesmo. E assim, mas as duas são adoráveis. Eu não gostava muito da Ariel Lin, que fez no começo, mas depois eu gostei dela. Achava ela meio assim, tipo, burra mesmo. Ela incorporou a personagem tapada. Mas assim, eu detestava, por incrível que pareça, eu detestava ela, porque ela era muito tapada. Mas eu comecei a ver as qualidades dela. Eu acho que isso também foi o que o personagem viu. Que ela era muito... Não, sério, você se apaixona depois. Você não gosta dela de início porque ela é muito tapada, mas você se apaixona por ela depois porque ela é como a japonesa, só que um pouco mais. Ela é mais persistente ainda, né? Ela é bem mais... É difícil dizer isso. É como se fosse a versão da Kotoko atual, mas numa versão mais hard, assim, bem mais intensa. Desse jeito, por isso que ela é tão apaixonante. Ela é bem mais intensa do que a japonesa, eu acho, na minha opinião. Aí vem a principal, a japonesa anterior, a versão anterior, aquela do início mesmo. Eu assisti pra ver como é que era. Então, a 96, não é? Então, a 96 a Carol e você também viu, né, Ju? Eu assisti só o comecinho, na verdade. Assisti os 2 primeiros episódios. Eu assisti todo, pra minha infelicidade. Não, é sério, porque é tão ruim assim? Não, porque começa bem.
Eu acho que a Carol deve ter visto que tem as personalidades muito parecidas, né, Carol? Tem, as personalidades são parecidas, só o que eu acho é a diferença da atriz que faz a Kotoko, que ela é mais exagerada, ela grita mais, ela Isso, faz não, mais... esse é o problema. Ela grita muito. E aí parece que eu não sei se foi o roteirista percebeu, ou se foi o diretor que percebeu, sei lá quem foi que percebeu, que passou esse desespero que a gente tem quando fica escutando a voz dela pro personagem, entendeu? E aí, tipo, o Naoki termina quase um louco. Porque ele perde a personalidade dele, que é fria, ele fica louco. Ele vê. Quando ele a vê assim, ele surta, entende? Ele parece. Ele tem medo dela. Não, é sério. Tipo, até chegar no final e eles. Nossa. Não sei se eu posso dizer isso porque é spoiler falar do final, mas eu acho que poucas pessoas vão querer assistir. Então, né? Isso, poucas pessoas vão querer assistir. Spoiler de 96 não é mais spoiler. Tá certo. Então, deixa eu dizer, ele, tipo, ele foge muito da personalidade, ele fica meio paranoico. Sério, é sério. Ele fica meio paranoico. Toda vida que ele a vê, ele fica meio paranoico. Porque além dela gritar e ela ser muito intensa, num jeito ruim, e então ele fica desesperado. Eu acho que o diretor meio que percebeu isso e resolveu passar a personagem. Essa foi a minha opinião. E aí no final eles ainda inventam dela fazer uma viagem. Tipo, depois voltar. É uma coisa muito louca. Eles fugiram totalmente. Dos dramas, né? Viagem. Eles fugiram viagem. Eles fugiram totalmente da história. Assim, eles fugiram da história. Tem até um determinado ponto ele segue a história, mas depois eles fogem da história. Os personagens, os atores, não sei se os atores ou o diretor, porque o diretor de alguma forma também influencia, né? Na atuação. Eu não sei o que foi que aconteceu. Se o roteirista resolveu. Deve ser roteirista. Deixa eu só checar uma coisa aqui. Porque na época que foi feito o de 96, o mangá ainda não tinha acabado. Ah, é? Então talvez pode ser tiveram que terminar de outro jeito. Pode ter sido isso. O roteirista não conseguiu, o roteirista que fez não conseguiu captar a essência do personagem e mudou a personalidade dos dois. E a Kotoko ficou extremamente irritante. E ela gritava demais. E o Naoki tava quase Tá, uma pergunta. Eu vi uma coisa assim que eu senti uma diferença gritante. Na japonesa, o fluxo de acontecimentos ele é bem natural. Vai acontecendo a parada, não tem aquela encheção de linguiça, né, famosas em vários dramas. E as situações são bem resolvidas. Já na coreana, ele tem muita encheção de linguiça. Ele tem aquele acontecimento, mas eles vão segurando, vão botando mais coisas, eles vão alongando muitas coisas, tanto que fica muito chato. A parte da carta, por exemplo, ela entrega a carta, o cara corrige, aí na versão coreana, ela vai, ele fica fazendo aquele drama todinho, porque ele corrigiu a carta dela e dá pra ela, sabe? E tipo, na japonesa não tem isso. Ela tem mais essa linha, como é que eu vou resumir? Seria algo linear, né? Que ela segue aquela linha ali e não tem essa pausa enorme, né, nos acontecimentos. Ela tem ali aquela ação, ela entregou a carta. Não entregou? Beleza. Eles não ficam fazendo drama em cima que ela não conseguiu entregar a carta, sabe? Eu achei muito interessante nesse sentido, a japonesa. Apesar de que o anime desenvolve também um pouco a carta, mas não tanto quanto os coreanos conseguem enrolar. Tem a parte, se eu não me engano, tem a parte do que ele corrige mesmo a carta dela, né? Mas na TW tem isso. Na TW tem isso. Que eles ficam enrolando muitos acontecimentos pra poder ter mais drama. Na TW, assim,
Não, ele tem uma enrolação, porque o TW tem 30 episódios, então a enrolação é mais nos diálogos e tal. Não é necessariamente nesse dramas, drama né? todo, entendeu? Eu vou entregar Não a é carta. isso. Mas eu não sei se eu vou entregar Não, a não carta é assim. agora. Não, porque a taiwanesa começa direto, ela lá no meio, já com a carta na mão. Ela já tá com a carta na mão e ele já de frente pra ela. Tipo, parece aqueles cinemas de Bang Bang, né? Tanto é que até a própria trilha sonora fica parecendo Bang Bang. Aquele deserto, como se não tivesse ninguém por perto. Mas assim, eles não tem esse alongamento assim, mas é chato. Você achou esse alongamento muito Não é forçado? chato. Não é um alongamento assim de fica lamentando. É horas e horas. Não é assim não. Tanto é que ela entrega, na hora que ela entrega a carta, ele não recebe, né? E ela simplesmente cai pra trás assim, maluca. Cai pra trás e fica lá segurando a carta na mão, assim, como se tivesse estátua, né? Ela cai. Aí depois ele volta assim e fala assim: você não tem nada que fazer, não? Algo parecido com isso, sabe? Você não tem mais algo mais útil pra fazer, não? Aí depois ele sai, tipo. Mas depois ela isso fica lá por exemplo, deprimida, mas. é porque o que acontece? Eu senti muito na coreana que eles forçaram muito a situação. Tem muitas situações forçadas e tem muito alongamento de história. Se você vê ali alguns episódios, você podia ter cortado alguma coisa e ter passado algumas coisas mais rápidas. Sim. Na japonesa eu não sentia. Na japonesa eu senti tranquilo. Eu tava assistindo tipo, pô, é algo tranquilo, sem lenga-lenga, sabe? Tem algumas sim, atuações que mas tem lenga-lenga. Mas é natural. Renoir, né? Uhum. Renoir. Então, mas eu acho que isso já é mais uma característica dos coreanos. Se você perceber, tem muitas cenas inúteis nos dramas. Tanto é que na versão coreana, eu lembro de uma cena que é totalmente inútil. Tipo, a menina vai lá pegar a latinha no negócio lá de você pegar refrigerante, não consegue. Então, aí vai a Oni. Essa cena é muito mongoloide. Tipo, mas isso é muito sem voltado. pé nem cabeça. Então, mas aquilo dali eu achei engraçado. Porque isso é uma pegada anime. Se você parar pra pensar. Também, é verdade. É uma pegada anime que não é característico da coreana. Porque eu falo porque eu vi muito dorama coreano. E eu sei que a pegada coreana, ela tem essas exceções linguísticas em algumas situações. Mas nem todas. Tem muito drama antigo que tem essa pegada. Mas os novos não tem não. Mas essa pegada mangá é muito característica do Japão. E o Japão, na versão japonesa, não tem tanto isso, sabe? Essa nova, eu não sei, de 96, mas essa nova não tem, sabe? Na nova, pelo contrário, eu acho que você, de vez em quando, você sente que o tempo tá passando muito rápido. Exato. Ela não tem. E assim, você não sente uma pegada anime. Uma curiosidade também que eu notei que na japonesa eles pegaram cenas, eles aproveitaram muitas cenas também que não tem no anime da versão Taiwan. Eu notei que eles pegaram coisas da versão Taiwan. Eles transferiram para, eles pegaram cenas da versão Taiwan, coisas que não acontecem no anime. E eu não sei se acontece no mangá, porque eu não vi, talvez possa até acontecer, mas eles pegaram cenas parecidas. É como se eles pegassem o melhor de tudo, sabe? E colocassem que é o melhor. Então, mas assim, eu gostei muito dessa versão. Pra mim, quem quiser ver uma versão pra ter uma ideia, eu aconselho assistir o japonesa primeiro, pra depois ver as outras. Porque a japonesa, ela é mais consistente, ela é mais rápida, né, nessa questão de acontecimento. E ela tem... Ela te cativa. Ela é uma história que te cativa diferente de algumas versões. Porque a coreana, pra mim, não me cativou muito. Eu não sei a TW, mas a 96 vocês já falaram que não. Eu não vou assistir nem um pouco. Tenho medo dessa versão.
Mas assim. Mas se eu fosse, eu assistia pra fazer um experimento, certo? Sério, assim. Né? Pra fazer experimento. Assim, Mas a assim- TW pra mim foi, assim, uma das melhores. Considerando a época também, porque eu acho até um pouco injusto comparar, né, com essa versão de agora que é muito mais atual. E tem uma tecnologia melhor também, né? Mas assim, considerando que o pessoal de Taiwan ainda estava iniciando em fazer drama na época. E toda aquela parte de que fazer uma readaptação é complicado. A TW pra mim ganhou assim um pouquinho, ainda ganha um pouquinho dessa versão japonesa. Eu ainda assim, eu sou como eu sou tendenciosa, mas a maioria das pessoas que assistiram a versão taiwanesa colocam assim as duas no mesmo páreo, assim, sabe? Igualando as duas. Não pela qualidade da filmagem, fotografia e tal, porque até é injusto você comparar uma coisa que foi feita em 2000 e tarará, 2003, não sei, nem me lembro mais, com uma que foi feita agora em 2014. Então, A de Taiwan foi de 2005 a 2008. Exato. pois é um pouco injusto você comparar, né? A tecnologia diferente e tal. E Taiwan conseguiu, já tá conseguindo melhorar muito na qualidade, embora no enredo eles não estão conseguindo superar tanto assim. Mas as pessoas que assistiram a versão Taiwan, elas colocam-se no mesmo patamar, as duas. Mas se for mesmo para assistir, eu aconselho a assistir primeiro a versão japonesa, depois assiste a versão Taiwan, depois assiste a versão coreana e depois assiste a versão japonesa só pra fazer uma experiência, aquela lá de atrás, sabe? É. Mas assim, eu não fico nem afim de fazer isso, porque tipo, é muito tenso. Tipo, eu rever Não, é horrível, toda a não, é história de horrível. novo, É uma é tortura, tenso. é uma tortura. O drama, ele é indicado para pessoas que gostam de um misto de comédia, de romance, aquela coisa bem mais ingênua, bem mais de descoberta do primeiro amor e tal. Não porque tem pessoas que podem não gostar muito disso, né? Então já tô avisando que se a pessoa não gosta muito dessa coisa de descoberta do primeiro amor, dessa coisa romântica, fofa, né? Então eu não recomendo, mas eu recomendo para as pessoas que gostam de romance e comédia, é super indicado. Eu também indico, assim, porque a história é boa e ela é diferente das outras histórias que só contam o começo até o momento em que as pessoas começam a namorar. Eles contam praticamente a vida toda deles como um casal. É uma das coisas que é interessante no Etazora. Então, gente, eu queria agradecer muito a participação de vocês duas, meninas. Pena que a gente não teve mais alguns membros da equipe, né? Que a gente fechou, eles tiveram alguns imprevistos. Mas futuramente eles vão estar aqui, vão estar apresentando. E eu espero fazer mais com vocês. Eu queria também falar que esse drama, ele tem muito lugar, se vocês quiserem procurar, assim, tá em muito lugar, gente, que ele foi assim, eu fui fazer uma pesquisa, assim, pra onde eu poderia baixar, onde eu poderia ver online, gente, a infinidade de lugar, né, a infinidade de lugar que tem isso, não é pouco. Então é um dorama super fácil de encontrar, principalmente na legenda da nossa língua, então fiquem tranquilos que é super fácil encontrar. Só basta fazerem uma versão dublada, né? Que o resto né? já tem. Só falta, né? Só falta isso. E assim, Juliana, muito obrigado. Carol, muito obrigado. Que agora vai ser assim, da nossa equipe de dramas, né? Mas a Carol vai ser nossa porta-voz lá no Japão, né? Que ela É verdade. Ela tá morando por enquanto aí, né? Vou dar toda a perspectiva aqui do que acontece de verdade e o que é só de dorama. É verdade, porque a gente ainda tem essas dúvidas, né? Tem coisa que será que isso acontece mesmo? Então, tem coisa que você se assusta porque não é só de drama, acontece na vida real também. Né? Então, meninas,
eu vou me despedindo aqui. Fala aí pro público as suas despedidas aí. Valeu aí por estar escutando nossa primeira edição do podcast. Foi muito legal participar aqui, discutir um pouco. Espero que tenha muitas outras edições, que eu quero falar de muitos doramas. Então é isso aí, valeu. Valeu pela oportunidade também, Renoir. É isso aí. Eu agradeço a todos que puderam nos suportar até aqui. Que é um papo que duraria mais 3 horas, né? Se a gente não parar. É verdade. E que vocês possam nos acompanhar, vocês principalmente os amantes de J-dramas, porque eu acho que tem poucas pessoas que realmente gostam, tem outras que têm preconceito, então eu espero que o pessoal também venha nos acompanhar sempre, né, nos podcasts. Futuramente a gente vai falar também um pouquinho da cultura, né? Porque a gente vê, assim, esses dramas, assim, a gente fala muito um pouco da cultura. É bom a gente fazer esses podcasts aqui, que a gente dá um pouquinho da cultura também, né? Do Japão, que poucas coisas são reveladas, né? E a gente não tem muito contato, né? Então, com os doramas a gente tem um pouco de ideia, né? Do que se passa lá. Então, galera, eu queria agradecer também a todas as páginas que ajudam a gente aí, que ficam compartilhando nossos links, que é o Somos Viciados em Doramas, o Doramas que Amo, e outras mais que eu aqui não recordo aqui no momento, né? Mas eu queria agradecer muito a vocês. Também não deixem de visitar nosso site, que vai ter o nosso podcast para download. Tem também o nosso grupo, né? E tem também a nossa fanpage, né? Dá um curtir lá. Um abraço, até o próximo podcast, né? Falou! Tchau! Bye bye!